Olá, meu povo querido, como vocês estão? Meu nome é Maria, hoje estou com 66 anos e vou contar uma história que nem eu mesma consigo explicar direito. Imagine acordar um dia e descobrir que 30 anos se passaram, mas você não envelheceu nem um dia. Parece coisa de filme, não é? Mas isso aconteceu comigo. Eu desapareci sem deixar vestígios e reapareci décadas depois, sem uma única ruga no rosto. O que aconteceu comigo? Para onde eu fui? E como eu consegui parar o tempo? Fique comigo até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. E acredite, ela é muito mais estranha do que você imagina. Tudo começou em 1954, em uma pequena cidade do interior. Eu tinha 25 anos, era cheia de vida e planos para o futuro. Trabalhava como professora na escola local e adorava passar as tardes lendo livros no parque da cidade. Todos me conheciam como uma pessoa alegre e dedicada, sempre pronta para ajudar quem precisasse. Mas, em uma noite de outono, algo aconteceu, algo que mudou tudo. Era uma noite como qualquer outra. Eu tinha acabado de jantar com minha família e estava caminhando de volta para casa. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como diamantes. De repente, senti uma brisa fria, mesmo que não houvesse vento. Parei por um instante, olhando ao redor, e foi então que vi algo estranho. Uma luz brilhante no meio da estrada. Era como se fosse uma estrela caída, mas muito mais próxima. Eu não sei explicar o que aconteceu depois. Só me lembro de sentir uma força me puxando em direção àquela luz. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitada no mesmo lugar onde tinha visto a luz, mas algo estava diferente. O céu estava mais claro e o ar parecia mais pesado. Levantei-me devagar, sentindo meu corpo estranhamente leve. Olhei ao redor e percebi que a cidade estava diferente. As casas que eu conhecia tinham sido reformadas e havia carros que eu nunca tinha visto antes. Foi então que vi um homem passando pela rua. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e disse: "Maria, é você? Mas como? Você não mudou nada." Eu não entendi o que ele queria dizer, até que ele me levou até uma loja e me mostrou um calendário. Era 1984. 30 anos haviam se passado desde aquela noite, mas eu não tinha envelhecido nem um dia. Nos dias seguintes, tentei entender o que havia acontecido. Minha família e meus amigos estavam envelhecidos, alguns já haviam até falecido. Mas eu estava exatamente como era em 1954. Nenhum cabelo branco, nenhuma ruga, nenhum sinal de envelhecimento. Os médicos que me examinaram ficaram perplexos. Meu corpo não mostrava sinais de envelhecimento, mas também não havia nenhuma evidência de que eu tivesse sido mantida em cativeiro ou submetida a algum tratamento especial. Eles fizeram exames, testes, mas não encontraram nenhuma explicação. O caso se tornou um dos maiores mistérios da história. Jornais de todo o mundo falaram sobre mim, e cientistas tentaram entender o que havia acontecido. Alguns diziam que eu tinha entrado em uma dimensão paralela. Outros acreditavam que eu tinha sido abduzida por extraterrestres. Mas a verdade é que eu não tenho lembrança alguma do que aconteceu durante aqueles 30 anos. Para mim, foi como se eu tivesse dormido e acordado no futuro. E sabe o que é mais estranho? Durante todos esses anos eu não senti fome, sede ou cansaço. Foi como se o tempo tivesse parado para mim. Mas ao mesmo tempo, eu carregava um peso enorme. O peso de não saber o que havia acontecido. O peso de ver todos ao meu redor envelhecerem, enquanto eu permanecia a mesma. Houve momentos em que eu me perguntei se tudo aquilo era real. Será que eu estava sonhando? Será que eu tinha enlouquecido? Mas as pessoas ao meu redor me garantiam que não. Eu era real, minha história era real, e o mistério que cercava o meu desaparecimento também era real. Hoje, olhando para trás, eu ainda não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei. A vida é cheia de mistérios que desafiam a nossa compreensão, e a minha história é apenas mais um deles. Nos primeiros dias após o meu retorno, eu estava em estado de choque. Tudo ao meu redor era familiar, mas ao mesmo tempo estranho. As ruas que eu conhecia tinham sido asfaltadas, e as lojas que eu frequentava haviam mudado de dono.
Até o cheiro da cidade parecia diferente. Era como se eu tivesse voltado para casa, mas em um mundo completamente novo. Minha família foi a primeira a me receber de volta. Meus pais, que já estavam idosos, não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Minha mãe chorou ao me abraçar, dizendo que eu era exatamente como ela se lembrava. Meu pai, sempre um homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça e disse: Maria, você não mudou nada. Mas nem todos reagiram da mesma forma. Algumas pessoas da cidade me olhavam com desconfiança, como se eu fosse uma impostora. Outras me evitavam, como se eu carregasse alguma maldição. Eu entendia o medo delas. Afinal, como alguém poderia desaparecer por 30 anos e reaparecer sem envelhecer? Era algo que desafiava a lógica e a compreensão humana. Os cientistas que vieram me estudar tentaram encontrar uma explicação. Eles fizeram exames de sangue, raios-x, até mesmo testes psicológicos. Mas todos os resultados eram os mesmos. Eu estava perfeitamente saudável, sem nenhum sinal de envelhecimento ou trauma. Um dos médicos, um homem mais velho com óculos grossos, me disse: Maria, você é um fenômeno, algo que a ciência ainda não consegue explicar. Enquanto isso, a imprensa não parava de me perseguir. Repórteres de todo o país vinham até a cidade para me entrevistar, e eu me via constantemente cercada por câmeras e microfones. Algumas perguntas eram simples, como: o que você sentiu quando desapareceu? Outras eram mais invasivas, como: você acredita que foi abduzida por extraterrestres? Eu não sabia como responder a essas perguntas. A verdade é que eu não tinha lembrança alguma do que havia acontecido durante aqueles 30 anos. Para mim, foi como se eu tivesse dormido e acordado no futuro. Mas as pessoas queriam respostas, e eu não tinha nenhuma para dar. Foi então que comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tudo aquilo era real? Será que eu estava sonhando? Ou será que eu tinha enlouquecido? Esses pensamentos me assombravam todas as noites, e eu mal conseguia dormir. Mas aos poucos, fui aprendendo a lidar com tudo aquilo. Aprendi a ignorar os olhares de desconfiança e a aceitar que algumas perguntas nunca teriam resposta. Aprendi a viver um dia de cada vez, sem me preocupar com o passado ou o futuro. E sabe o que é mais curioso? Durante todos esses anos, eu nunca me senti sozinha. Sempre havia alguém disposto a me ajudar, seja um amigo, um familiar ou até mesmo um estranho. Essas pequenas demonstrações de bondade me lembravam que, apesar de tudo, o mundo ainda era um lugar bom. Hoje, olhando para trás, eu ainda não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei: a vida é cheia de mistérios que desafiam a nossa compreensão. E a minha história é apenas mais um deles. Uma das coisas mais difíceis de lidar foi o fato de que, enquanto eu permanecia a mesma, todos ao meu redor envelheciam. Meus pais, que eram fortes e cheios de vida quando eu desapareci, agora estavam frágeis e cansados. Meus irmãos, que eram crianças na época, agora tinham suas próprias famílias. E meus amigos de infância? Alguns já haviam partido, deixando apenas memórias. Foi doloroso ver o tempo passar para todos, menos para mim. Eu me sentia como uma estranha no meu próprio mundo, como se não pertencesse mais àquele lugar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava seguir em frente. Eu não podia deixar que o passado me definisse. Uma das primeiras coisas que fiz foi voltar a trabalhar como professora. A escola onde eu havia lecionado ainda existia, mas agora era muito maior e mais moderna. No início, foi estranho ensinar crianças que não sabiam nada sobre mim ou sobre o que havia acontecido. Mas aos poucos fui me acostumando. A sala de aula se tornou o meu refúgio. Um lugar onde eu podia esquecer tudo e focar apenas no presente. Mas nem tudo era fácil. Alguns pais de alunos não gostavam da ideia de eu ensinar seus filhos. Eles achavam que eu era uma espécie de aberração, alguém que não deveria estar ali. Houve até quem pedisse minha demissão, dizendo que eu era uma má influência para as crianças. Essas críticas me machucavam, mas eu não deixava que elas me derrubassem. Eu sabia que não havia feito nada de errado e que merecia uma segunda chance. E aos poucos, as pessoas começaram a me aceitar. Talvez não entendessem o que havia acontecido comigo, mas pelo menos respeitavam minha luta. Outra coisa que me ajudou a seguir em frente foi a terapia. No início, eu relutava em falar sobre o que havia acontecido. Achava que ninguém poderia entender.
Mas aos poucos, fui aprendendo a abrir meu coração e a compartilhar meus medos e inseguranças. Foi na terapia que eu comecei a entender que não precisava ter todas as respostas, que estava tudo bem não saber o que havia acontecido durante aqueles 30 anos. O importante era como eu lidava com o presente e como eu construía meu futuro. E sabe o que é mais incrível? Apesar de tudo, eu nunca perdi a esperança. Sempre acreditei que um dia as coisas fariam sentido, que talvez eu encontraria alguém que tivesse passado por algo semelhante e que pudesse me ajudar a entender. Mas até lá, eu sigo vivendo um dia de cada vez, aprendendo a aceitar o que não posso mudar e a valorizar o que tenho. Porque no final das contas, a vida é feita de momentos, e cada um deles é uma oportunidade de recomeçar. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceram após o meu retorno foi o interesse das pessoas pela minha história. Eu me tornei uma espécie de celebridade, mas não do jeito que eu gostaria. As pessoas vinham de longe só para me ver, como se eu fosse uma atração de circo. Algumas me pediam autógrafos, outras queriam tirar fotos comigo. Era estranho e às vezes até assustador. Mas ao mesmo tempo, eu entendia a curiosidade delas. Afinal, a minha história era única. Ninguém nunca tinha ouvido falar de alguém que desapareceu por 30 anos e reapareceu sem envelhecer. E por mais que eu tentasse explicar que não tinha todas as respostas, as pessoas continuavam querendo saber mais. Foi então que eu decidi escrever um livro sobre a minha experiência. No início, eu relutava em compartilhar minha história com o mundo. Tinha medo de ser julgada, de ser chamada de mentirosa ou de louca. Mas aos poucos, fui percebendo que a minha história poderia ajudar outras pessoas. Que talvez alguém que estivesse passando por algo semelhante pudesse se identificar comigo e encontrar forças para seguir em frente. Escrever o livro foi uma experiência terapêutica. Eu pude colocar no papel todos os meus medos, inseguranças e dúvidas. E, ao mesmo tempo, pude refletir sobre tudo o que havia acontecido. Foi como se eu estivesse revivendo cada momento, mas de uma forma mais controlada. O livro foi um sucesso. Vendeu milhares de cópias e foi traduzido para vários idiomas. Eu recebia cartas de pessoas de todo o mundo, contando como a minha história havia tocado suas vidas. Algumas me agradeciam por ter compartilhado minha experiência, outras me pediam conselhos, mas apesar do sucesso, eu nunca me senti confortável com toda aquela atenção. Eu sempre fui uma pessoa simples, que gostava de uma vida tranquila. E de repente, eu estava no centro das atenções, com pessoas me observando a cada passo que eu dava. Foi então que eu decidi me afastar um pouco da mídia. Eu não queria que a minha história se tornasse um espetáculo. Queria que as pessoas entendessem que por trás de tudo aquilo havia uma pessoa real, com sentimentos e inseguranças. Hoje, eu vivo uma vida mais tranquila. Ainda dou entrevistas de vez em quando, mas só quando acho que vale a pena. E continuo escrevendo, não só sobre a minha experiência, mas também sobre outros temas que me interessam. Hoje, olhando para trás, eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda não sei o que realmente aconteceu naquela noite de outono, quando a luz brilhante apareceu na estrada. Ainda não sei para onde fui durante aqueles 30 anos, e talvez eu nunca saiba. Mas uma coisa eu aprendi: a vida é cheia de mistérios. Coisas que a ciência não consegue explicar, eventos que desafiam a nossa compreensão. E às vezes, a única coisa que podemos fazer é aceitar o desconhecido e seguir em frente. Eu poderia ter deixado o passado me consumir. Poderia ter me tornado uma pessoa amarga, cheia de ressentimentos e dúvidas. Mas eu escolhi outra coisa. Escolhi acreditar que mesmo no meio do caos há esperança. Escolhi acreditar que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, há um propósito maior. E sabe o que é mais incrível? A minha história não é só sobre mim, é sobre todos nós. Sobre como lidamos com os desafios da vida, com as coisas que não entendemos, com os momentos que nos deixam perdidos. É sobre encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu não sei o que o futuro reserva para mim. Talvez eu nunca descubra o que realmente aconteceu. Talvez eu nunca encontre alguém que tenha passado por algo semelhante. Mas uma coisa eu sei: eu vou continuar vivendo. Vou continuar lutando.
E vou continuar acreditando que no final das contas, a vida vale a pena. Se você está passando por um momento difícil, se está enfrentando algo que parece insuperável, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho. Todos nós temos nossas batalhas, nossos mistérios, nossas dúvidas. Mas juntos, podemos encontrar forças para seguir em frente. E se a minha história serviu para te inspirar, para te mostrar que é possível superar até os maiores desafios, então, eu cumpri o meu propósito. Porque no final das contas, a vida é feita de momentos, e cada um deles é uma oportunidade de recomeçar. Obrigada por me acompanhar até aqui. E lembre-se, não importa o que você esteja passando, nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima.